a mais um vídeo. Desde que eu aprendi a fazer crochê, eu tentei fazer um suéter. Da primeira vez que eu tentei, deu muito errado. Da segunda vez que eu tentei, também não deu muito certo. Dessa vez, vai dar certo. Eu já fiz a peça piloto e é isso que a gente vai estar fazendo hoje. Eu recebi uma encomenda de Ano Novo. É um modelo de blusa masculino, mas eu realmente acho que ele é unissex. E hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer esse modelo. Eu passei a semana passada fazendo a peça piloto e essa semana eu vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer a peça original. As agulhas que eu vou estar utilizando pra essa peça vão ser as agulhas número 4 e as número 5. E os fios que eu vou estar utilizando vão ser o fio Anne e o fio Charme da Círculo. Eu vou estar trabalhando com fio duplo, pra deixar bem claro, que é quando você pega as duas linhas, você junta elas e vai puxando ao mesmo tempo dos dois novelos com elas juntas e fazendo o trabalho. Você também vai precisar de fita métrica, tesoura e as demais coisas eu vou colocar aqui na descrição, caso você queira saber. Vamos iniciar pelas medidas que a gente vai precisar, que serão a distância entre o busto, ela é a medida do centro de um seio até o centro do outro seio, a altura da blusa, que é a altura da blusa que você vai querer, então você inicia do ponto entre o pescoço e o ombro, logo no ponto de interseção na linha do ombro, e você vai descendo até chegar na altura que você deseja a sua blusa. Você também pode ver a altura do decote. Eu particularmente gostaria de deixar mais ou menos na linha logo do baixo busto. A altura do busto, exatamente para ver o decote. Então a gente vai pegar o mesmo ponto de partida e vai descer até o centro do nosso seio. A circunferência da cintura, que é basicamente a fita métrica ao redor da linha da sua cintura, que é o ponto mais para dentro do seu tronco. E a circunferência do busto, que é a circunferência em torno do seu corpo na linha do busto. A gente vai iniciar fazendo 15 correntinhas e depois a gente vai fazer mais uma para poder subir o nosso trabalho. Então a gente começa fazendo o nosso nozinho e a gente sobe as nossas 15 correntinhas. 15 e mais uma para subir o trabalho. Agora a gente vai fazer 15 pontos baixos. No total a gente deve fazer 15 pontos baixos nessa carreira. No final da carreira, depois de fazer o último ponto, a gente vai subir mais uma correntinha e a gente vai fazer mais uma carreira de 15 pontos baixos. Mas ao invés da gente colocar a nossa agulha aqui, embaixo dessas duas alcinhas, a gente vai colocar ela aqui e pegar só nessa alcinha daqui de trás. Em todas as carreiras, a partir de agora, a gente vai fazer isso. Quando a gente for fazer nosso ponto baixo, a gente vai pegar apenas pela alça de trás. A gente vai repetir isso nas próximas carreiras, até que a altura de todas as nossas carreiras seja igual ou maior que a circunferência do nosso busto. A faixa, que vai ser a parte daqui de baixo da blusa. Eu fiz ela até ela atingir uma largura de 110 centímetros, que é a mesma medida da circunferência do tórax, que seria a mesma coisa da circunferência do busto. Agora eu vou juntar essas duas partes aqui com um ponto baixíssimo. Você pode costurar a mão também, o que você achar melhor. E depois eu vou trabalhar subindo carreiras pra cima. Se você achar mais fácil, você pode fazer carreiras até atingir a largura igual à circunferência do busto, mais 10 centímetros. Assim ela vai ficar mais folgada, meio que por igual, mas eu quero que a cintura fique um pouco justinha. Aqui na parte de baixo eu queria que esse cós, vamos chamar de cós, ficasse um pouco mais justo aqui na parte de baixo, então eu vou adicionar alguns aumentos quando eu for subindo as carreiras da blusa, pra ficar com 10 centímetros a mais
da medida da circunferência do busto. Agora o que a gente vai fazer vai ser trabalhar aqui nessa lateral, depois de unir essas partes daqui, o início e o final. Você pode perceber que são carreiras de ponto baixo, então a gente vai trabalhar com pontos altos depois de unir elas pra cima, subindo. E os pontos altos eles vão ser inseridos nas laterais dessas carreiras que a gente subiu pra lá, pra lateral, e agora a gente vai estar trabalhando assim. Você pode fazer um ponto alto pra cada lateral de carreira. Eu vou adicionar alguns aumentos, como eu falei, então eu vou adicionar talvez 2 pontos altos. Eu vou adicionando alguns aumentos e depois eu vou medindo com a fita métrica pra ver até quantos aumentos eu adiciono pra poder ficar com 10 centímetros a mais da medida da circunferência do busto na primeira carreira. É sempre bom ir provando também a peça. Nesse caso a peça não é pra mim, então não tem como eu provar ela, mas é sempre bom, se você estiver fazendo pra você, provar a peça. Eu vou unir a carreira inicial com a última carreira que eu fiz e eu vou começar a subir o trabalho. Antes que eu esqueça, a gente precisa definir quantas carreiras a gente vai subir, subindo até chegar na parte do decote. Esse modelo de blusa ele tem uma gola bem grossa, então quando a gente colocar ela por cima, a gola, o decote vai meio que subir, então a gente tem que começar o decote bem embaixo pra ficar mais cavada. O que eu fiz pra calcular mais ou menos até onde eu quero fazer as carreiras iniciais foi o seguinte: a gente precisaria saber primeiro a altura da blusa que a gente quer que ela fique. Então, por exemplo, se eu quero que a blusa fique mais ou menos aqui em mim, significa que aqui em mim, essa daqui é a altura máxima dela. Além disso, eu preciso saber onde fica o decote. Então, se eu quero que o decote comece mais ou menos aqui no meu baixo busto, logo abaixo do meu busto, eu preciso saber qual é essa medida daqui do meu baixo busto até o início da minha blusa, porque aqui é o início também da medida da altura da blusa. E eu preciso saber essa medida daqui até onde ela finaliza, do baixo busto, que seria o decote, até onde ela finaliza, para saber quantas carreiras eu subo. Então, essa medida daqui, ela é a mesma coisa que a altura do busto, mais a metade da distância do entreseio, que no caso é do centro de um seio até o centro do outro. Porque é como se essa medida daqui até o baixo busto é a mesma coisa da medida da altura do busto, mais o raio do seio. Eu trato o seio como se fosse um círculo, e esse raio do seio, ele é aproximadamente a mesma medida, eu trabalho dessa maneira, ele é aproximadamente a mesma medida de metade do entrebusto, porque o entrebusto é do centro de um seio até o centro do outro seio, e se a gente pegar essa medida e mover um pouco para o lado, é como se fosse o diâmetro do círculo do nosso seio. Eu espero que esteja dando para entender, mas enfim. A única coisa que você precisa saber é que, caso você não esteja fazendo a peça para você, é só você pegar a medida da altura do seio e somar com metade do entreseio, e essa vai ser a altura do seu decote, provavelmente. E aí você vai subtrair essa medida da altura da blusa. Se você tá fazendo essa peça para si mesmo, você pode ver também onde começa o decote. Eu só recomendo você fazer ele bem embaixo, porque depois que você colocar a gola ainda vai ficar um pouco mais em cima. Então, se você quiser ele bem cavado, faça muito cavado. E se você quiser um pouco mais em cima, você pode fazer cavado normal, porque depois, quando você colocar a gola, o decote ele vai subir naturalmente. E aí o resultado da subtração que eu disse vai ser a medida do final da blusa. No caso, por exemplo, a blusa vai estar aqui, então a medida que foi o resultado vai ser daqui, logo embaixo desse cós, até aqui o baixo busto. Você vai subindo. Então, quando você for medir com a fita métrica, você inicia a medição a partir daqui. E depois você vai subindo com a fita métrica pra cima. Se vocês tiverem alguma dúvida também, é só deixar nos comentários. Eu queria aproveitar e dar as boas-vindas se você não é inscrito aqui no canal. Meu nome é Rebeca Fonseca, eu sou estilista, modelista e artesã. Por aqui eu trago alguns passo a passos, alguns tutoriais, alguns conteúdos sobre moda e receitas e algumas explicações sobre modelagem aplicada especificamente ao crochê. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, sinta-se livre para se inscrever. E se você já é inscrito, seja muito bem-vindo de volta. É sempre um prazer te ter por aqui. Mas enfim, continuando, eu vou continuar a peça. Uma correntinha vira do trabalho. Para unir, eu vou inserir novamente a minha agulha na alça de trás. E eu vou pegar a primeira corrente daqui da carreira que eu fiz anteriormente. Eu vou inserir nessas duas alças e depois eu vou puxar por ambas e fazer um ponto baixíssimo. Depois eu vou vir no próximo,
coloco aqui também e faço um ponto baixíssimo. E eu vou fazer isso em cada um dos pontos, até finalizar e chegar aqui embaixo. A costura fica mais ou menos assim. Ela fica bem perceptível, mas eu queria que esse lado da costura ficasse do lado avesso da peça. Então eu vou subir uma correntinha agora, porque eu vou começar a trabalhar aqui em cima das laterais das carreiras e eu vou virar o trabalho assim do avesso. Agora eu vou trocar a agulha para usar a agulha número 5 para fazer essas próximas carreiras. Vou fazer um ponto alto para a lateral de cada carreira feita de ponto baixo. A agulha número 5 já vai fazer com que o trabalho fique um pouco mais folgado, mas eu ainda quero que fique mais folgado, como eu já expliquei. Então eu vou adicionar alguns aumentos e depois fazer a segunda carreira. E depois de fazer isso, eu vou medir quanto que fica a largura da segunda carreira. Eu quero que fique aproximadamente com 120 centímetros na circunferência completa. Então, como ele já está dobrado aqui no meio, vai ficar com aproximadamente 60 centímetros na largura, quando eu for medir. Se eu achar necessário acrescentar mais pontos altos nessa primeira carreira, eu vou desfazer as carreiras e vou adicionar mais pontos. E se eu achar que já tá bom, eu vou parar. Se eu achar que preciso tirar um pouco de volume também, eu vou desfazer e tirar alguns pontos. Eu vou fazer aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês como que fica. Ok, eu já fiz as primeiras 5 carreiras. Elas estão assim até agora e, gente, eu sei que tá grande, mas a escala desse cliente é bem grande. Quando a gente fala de escala, a gente fala de proporção. Então, por exemplo, existem pessoas que têm uma escala maior, tem pessoas que têm uma escala média e escala pequena. Então, se você tem uma escala pequena, por exemplo, então você tem características muito pequenas, e se você tem uma escala grande, você tem características maiores. Não significa que quem tem escala grande é gordo e quem tem escala pequena é magra. Não é isso, não é isso. Mas, por exemplo, às vezes você tem certas partes do corpo que são bem menores se você tiver uma escala pequena. Tanto que a gente mede a escala pelo pulso, na maioria das vezes. Mas enfim, eu fiz 15 aumentos na primeira carreira, no total, e eu distribuí eles igualmente por ela. Quando você adiciona aumentos, você adiciona volume, e eu não queria adicionar volume em só uma região da blusa, eu queria distribuir esse volume igualmente para que ficasse mais folgada. Eu acho que tá muito bom já. Eu vou continuar subindo as carreiras. No meu caso, a tabela de medidas masculina que eu uso, ela não tem a altura do busto. Por isso, o que eu fiz foi pedir a ajuda do meu irmão, que tem uma estatura parecida com a do cliente, e eu medi mais ou menos os centímetros que seriam equivalentes à altura do decote. Um decote razoável ficaria ali nos 30 centímetros de altura, daqui até o decote aqui embaixo, mas como eu falei, eu posso fazer ele um pouco mais embaixo, já que ele é pra ficar cavado, então eu vou fazer com 35 centímetros. E a altura completa da blusa desse meu cliente é 67 centímetros, então eu vou fazer 67, que é a altura da blusa menos a altura do decote. Vai dar igual a mais ou menos a medida que eu tinha falado, que eu preciso subir as carreiras. Então, no meu caso, vai ser 67 menos 35, que vai dar igual a 32 centímetros daqui da base da blusa até o decote, que eu preciso subir. Eu vou passar o resto da noite fazendo essas carreiras e amanhã, assim que eu finalizá-las, eu venho mostrar pra vocês como que elas ficaram. Oi pessoal, a peça está assim até agora. Eu subi um total de 11 carreiras e eu fiquei com 32 centímetros de altura, medindo a partir do cós até a linha da última carreira. Quando você for medir, você pode dar uma esticada no trabalho em relação à altura dela, porque o crochê ele vai ceder um pouco, então você pode dar uma esticada antes de você medir. Então você pode dar uma esticada antes de você medir e aí depois você mede com a fita métrica. Eu fiquei com 150 pontos na última carreira e agora o que a gente vai fazer vai ser
dividir esses pontos no meio. A gente vai dividi-los por 2. A gente vai dividir para saber quantos pontos a gente vai ter na parte da frente e na parte de trás. Porque na circunferência total a gente tem 150, então quando a gente divide por 2, a gente sabe que a metade da frente ela vai ter 75 pontos e a metade de trás vai ter 75 pontos também. Depois que a gente dividir a quantidade de pontos da última carreira por 2, a gente vai dividir o resultado por 2. Porque, por exemplo, no meu caso eu tenho 150 pontos. Eu dividi os 150 pontos por 2. E aí eu tenho a parte da frente e a parte de trás. E agora o que eu quero é a parte do meio para saber onde vai ser o centro do meu decote. Então eu preciso dividir essa parte da frente por 2 também, porque aí eu vou achar a linha central dela. Se você achar mais fácil, você pode só dividir a quantidade de pontos por 4, também funciona. No meu caso, deram 37 pontos e meio. Se você quiser, você pode arredondar para 38 e aí vai ficar um pouco mais fácil. No meu caso, o que eu quero fazer é que eu quero achar esse ponto que sobra. Como é um número ímpar, então significa que tem um ponto central que não é divisível. Porque quando você divide um número ímpar e sobra aquele meio, significa que tem uma unidade que você está tendo que dividir essa unidade por 2. E no nosso caso, a unidade é um ponto. Então, existe um ponto que ele não pode ser divisível. Então, eu quero saber onde ele vai ficar. Porque esse ponto vai ser o ponto central da minha peça, aqui na parte da frente. No meu caso, 75 dividido por 2 dá igual a 37,5. E esse meio significa que tem 37 pontos de um lado da frente e tem 37 pontos do outro lado da frente. E bem aqui no meio tem um ponto que é aquele meio que não é divisível. Então, o que eu vou fazer é pegar esse ponto, colocar ele de lado um pouquinho, deixa ele ali guardado, caso o seu também tenha dado um número ímpar. E eu vou pegar 37, então, e vou subtrair 2 pontos de 37, que vai dar 35. Depois vocês vão entender um pouco melhor porque eu fiz isso, mas agora o que eu vou fazer vai ser subir a próxima carreira e eu vou fazer 35 pontos, então, e depois eu não vou continuar ela como eu estava trabalhando em espiral, subindo. Eu vou virar o trabalho e já fazer a primeira parte daqui da frente da minha peça. Eu vou fazer e depois eu vou explicar pra vocês mais ou menos a questão da modelagem, como que fica. Então, a partir dessa carreira, a gente já vai começar fazendo a cava também do braço. Depois de ter feito o primeiro ponto, eu vou fazer o que eu chamo de uma diminuição tripla. Então, eu vou laçar minha agulha. Eu vou puxar e ficar com essas 3 alcinhas. E aí eu vou passar por 2. Depois eu vou laçar minha agulha novamente. Vou inserir no próximo ponto, puxar. Vou passar pelas 2 de novo e eu vou fazer a mesma coisa uma terceira vez. E passar pelas 2 primeiras. Agora eu vou laçar a minha agulha na linha e puxar por todas as alças. Geralmente na diminuição normal a gente transforma 2 pontos em um só. Aqui, tá vendo que eu transformei 3 pontos em um ponto só para a próxima carreira. Então, eu chamo de diminuição tripla. E aí você conta essa diminuição como se fossem 3 pontos, para você fazer a sua contagem, a quantidade que você calculou. Esse aqui seria o meu primeiro, e aí eu fiz mais 4 pontos. Porque o que você quer calcular é a quantidade daqui de baixo de pontos, da sua última carreira, porque foi com ela que você fez os cálculos, porque foi com ela que você calculou a quantidade de pontos para essa próxima carreira. Então aqui é como se eu já tivesse feito 4 pontos. Eu vou fazer até chegar em 35 pontos no total. Na verdade, nessa primeira carreira, a gente vai fazer 75 pontos, lembrando que essa diminuição aqui que eu fiz, ela é uma diminuição tripla e ela corresponde a 3 pontos já, e ao final da carreira a gente vai fazer também essa diminuição novamente e ela também vai corresponder a 3 pontos. Então, eu já fiz aqui 30 pontos, eu vou fazer essa carreira inteira até atingir 75 pontos. 3 pontos antes de finalizar a carreira, você para poder fazer a sua diminuição tripla, igual a que você fez no início da carreira. 2 e 3.
Para subir a carreira, eu faço uma correntinha, eu viro trabalho. Agora você vai contar quantos pontos você tem e você vai pegar essa quantidade e dividir por 2. Ao contar dessa vez, você considera as suas diminuições como um ponto apenas. Normalmente, quando a gente faz uma diminuição, a gente tira um ponto. Como eu fiz duas, eu tiraria 2. Só que nesse caso, é uma diminuição tripla, então a gente vai tirar 2 pontos por diminuição. Se eu tinha 75 pontos, então eu vou subtrair 4 pontos, já que eu fiz 2 diminuições e cada diminuição tripla representa 2 pontos a menos. Então eu ficaria com 71 pontos. Eu vou pegar 71, então, que é a quantidade de pontos que eu tenho agora, e vou dividir por 2, que é a quantidade de pontos que você tem na sua última carreira, dividido por 2. No meu caso, deu um número ímpar, que é 71, então eu vou arredondar para baixo, para 70. Você faz a mesma coisa se também tiver dado um número ímpar para você. E eu vou dividir 70 por 2. E depois de fazer isso, eu vou subtrair 3 pontos. Então, 70 dividido por 2 vai dar 35. E 35 menos 3 vai dar 32. Eu vou virar meu trabalho e eu vou fazer 32 pontos. Sendo que o meu primeiro ponto vai ser uma diminuição, mas como na vez anterior, a gente também vai contar como se fossem 2 pontos. Esse aqui foi 1, e agora para continuar a diminuição, esse daqui vai ser 2. Eu não vou fazer uma diminuição tripla, dessa vez eu vou fazer só uma diminuição normal, que seriam 2 pontos em 1, transformando 2 pontos em um só. E aí eu vou prosseguir fazendo os meus pontos até chegar nos 32. Eu vou parar 2 pontos antes de chegar em 32 pontos, porque eu vou fazer uma diminuição no final da carreira também. Então, você para 2 pontos antes de chegar na sua quantidade de pontos calculada. Aqui eu fiz 3, porque essa diminuição normal representa 2 pontos. Então, 4, 5, e eu vou seguir fazendo. Se o seu número anteriormente tinha dado um número ímpar e você teve que arredondar, então ao invés de você subtrair 3 pontos da metade dele, você vai subtrair, na realidade, 2 pontos. Então, quando eu dividi 70 por 2, deu 35. Eu não vou fazer 35 menos 3, eu vou fazer, na realidade, 35 menos 2, que vai dar 33. Eu fiz 31 pontos, que é 2 pontos antes de chegar a 33, e agora eu vou fazer mais uma diminuição nos próximos 2 pontos, igual a que eu fiz anteriormente no início da carreira. Vai ser uma diminuição normal. Essa diminuição no final da carreira, bem aqui, vai ser o centro-frente da nossa peça. Essa daqui vai ser a parte central da frente da nossa peça. Sempre que você estiver desse lado das próximas carreiras, é importante que você saiba que aqui vai ser o lado da gola, vai ser o centro dela. Se você quiser, você pode marcar aqui para facilitar também, porque o que vai acontecer é que você sempre vai fazer uma diminuição aqui desse lado. E aqui, desse outro lado, é a cava da sua manga. A partir de agora, a gente não vai fazer mais nenhuma diminuição aqui desse lado das próximas carreiras. Eu sugiro que você marque aqui para saber que nesse lado sempre vai ter uma diminuição. Eu vou subir uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer mais uma diminuição subindo a próxima carreira. Essas diminuições vão ser sempre normais, não vão ser diminuições triplas a partir de agora. E aí você vai continuar fazendo essas carreiras dessa maneira. Você faz sempre desse lado aqui da gola uma diminuição e do outro lado você pode fazer reto, normal, sem nenhuma diminuição. Eu vou fazer a quantidade de carreiras necessária e quando eu finalizar eu mostro para vocês até onde vocês precisam fazer carreiras com as diminuições. Mas basicamente você vai fazer diminuições até chegar na medida do ombro, menos 2 centímetros. Nesse caso eu vou fazer até chegar em 12 centímetros. Ou seja, a minha última carreira ela precisa ter 12 centímetros de largura. Agora que a largura da nossa carreira chegou em aproximadamente a medida do ombro menos 2 centímetros, no meu caso eu fiquei com 12 centímetros, a gente vai seguir fazendo carreiras retas a partir de agora. Você vai fazer carreiras retas até que a medida total da sua última carreira até a base do cós seja igual à altura da blusa que a gente mediu. Só para deixar claro, a medida do ombro é daqui até aqui, tá? É aproximadamente 14 centímetros a do meu cliente. Eu fiz 17 carreiras de um lado
da peça, eu vou fazer 17 também do outro lado da peça, que são as carreiras com essa diminuição, e a partir de agora eu vou fazer as carreiras retas. E depois eu falo quantas carreiras retas eu fiz depois das carreiras de diminuição. E eu fiz 9 carreiras retas após as carreiras de diminuição aqui. Agora a gente vai vir aqui para o outro lado, onde a gente havia iniciado a primeira carreira, aquela que a gente fez momento triplo, e a gente vai inserir a agulha aqui no primeiro ponto e vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou do outro lado. A gente vai fazer uma diminuição que vai representar já 2 pontos e a gente vai continuar contando até chegar na mesma quantidade de pontos dessa primeira carreira daqui, quando a gente iniciou a fazer as diminuições do decote. No meu caso, lembra que eu tinha feito até atingir 31 pontos e aí depois eu fiz mais uma diminuição, que seria o meu ponto 32 e o 33. Então eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Só que o meu lado de diminuição dessa vez vai ser aqui, porque é o lado que vai ficar o meu decote. Provavelmente ao chegar no meu ponto 33, que seria o último ponto da carreira, vai sobrar ainda mais ou menos uns 5 pontos aqui. A gente não vai fazer eles, a gente vai deixar eles como um buraquinho aqui, porque posteriormente a gente vai colocar a gola nele e vai costurá-la nele também. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, invertido desse daqui, e quando eu finalizar eu mostro pra vocês como que fica. Vai ser a mesma quantidade de carreiras, da mesma maneira, só que vai ser invertido. É assim que a peça tá até agora. Esses aqui são os pontos que a gente subtraiu, aqueles 2 ou 3 pontos que a gente havia subtraído, ficaram bem aqui e ficaram aproximadamente 5 pontos. Talvez no seu fique 6, não tem problema, mas no meu ficaram 5 pontos aqui de distância entre um lado e o outro do decote. A gente queria fazer essa curva aqui, essas linhas diagonais, e é exatamente como ficou. O meu manequim é 36, então o tamanho G da peça fica mais ou menos assim nele. Mas eu espero que esteja dando pra entender. Agora a gente vai fazer a parte das costas, que vai ser bem mais fácil do que a parte da frente. A gente vai pegar todos esses pontos e a gente vai começar a subir carreiras. A única observação é que no início e no final da primeira carreira, a gente vai fazer uma diminuição tripla, da mesma maneira que a gente fez na parte da frente. E na segunda carreira, a gente vai fazer no início e no final da carreira uma diminuição normal. E depois a gente vai seguir fazendo apenas carreiras retas. A gente vai iniciar bem aqui a carreira, que é exatamente onde a gente terminou a parte daqui da frente. No ponto seguinte, a gente já vai iniciar a nossa carreira das costas. A quantidade de carreiras que você vai subir na parte das costas vai ser igual à quantidade de carreiras que tem aqui. Você vai subindo as carreiras e no final das contas, a quantidade de carreiras a partir do cós até aqui onde a gente subiu deve ser a mesma quantidade de carreiras aqui das costas, a partir do cós até a última que você fizer também. Elas têm que ter a mesma quantidade de carreiras. A peça ela vai ficando assim. Depois a gente vai fazer a parte da gola aqui, então significa que esse decote vai subir um pouquinho mais, como eu havia falado. Ele não vai ficar tão cavado assim quando a gente colocar as faldas da gola e fizer a golinha aqui em cima. E depois a gente vai fazer também a parte daqui da cava dos braços, mas isso é depois. Agora eu vou fazer as costas e quando eu finalizar elas, eu venho mostrar pra vocês como elas ficaram e eu falo pra vocês quantas carreiras a gente fez na parte das costas. Oi pessoal, eu finalizei a parte das costas e a gente fez mais 26 carreiras. A diferença das costas e da frente é que, na verdade, você não vai fazer uma quantidade de carreiras para as costas igual à quantidade da frente. Na verdade, você vai fazer uma carreira a menos da quantidade que você fez na frente. Eu fiz 38 carreiras na parte da frente no total, do cós até aqui em cima. E na parte das costas eu fiz 37. Ela ficou mais ou menos assim. E a quantidade de carreiras que eu subi desde aqui do início, onde a gente começou a fazer a parte das costas, até finalizar aqui em cima, foram 26 carreiras. Eu já fiz uma das mangas. Quando você finalizar a parte da frente, é importante que você deixe um fio bem longo para você costurar na parte das costas aqui, que eu vou costurar daqui a pouco, para poder fazer a parte daqui da cava, da manga. Eu vou costurar com agulha de tapeçaria normalmente, a mão. Se você não sabe que uma agulha de tapeçaria é uma agulha que é um pouco mais grossa, eu vou costurar a mão mesmo, normal. Você pode costurar da maneira que você saiba costurar. Agora, em relação à gola, eu já fiz um lado da gola, porque eu quis testar ele antes. Ele ficou assim, eu fiz um total de 63 carreiras e eu iniciei bem aqui
nesse lado menor. Você inicia com um ponto e depois você vai fazendo aumentos só de um lado, que é esse lado daqui. Esse lado aqui você faz pontos retos, e aí depois que você chega a aproximadamente 8 pontos de largura, 8 ou 9, se aqui você tiver feito um espaço de 6 pontos, tiver ficado um espaço aqui de 6 pontos entre essas duas partes aqui, entre essas duas partes do decote, você faz 9. Se tiver ficado com 5, que nem o meu, você pode fazer 8, porque esses 8 pontos tem que encaixar bem aqui. E essas diminuições aqui são mais ou menos para suavizar a parte daqui da gola que a gente vai fazer para ficar o decote bem feito. Então, quando a gente costurar, ele vai ficar mais ou menos aqui. Tá vendo que vai ter essa curva aqui, e aí depois ele vai vir pra cá e a gente vai costurar essa parte daqui aqui. E vai ficar assim a parte da gola. Na minha peça deu 63 carreiras aqui, mas você faz uma quantidade de carreiras até que esse lado daqui, esse lado reto, ele seja igual a aproximadamente a mesma medida daqui da gola, até onde você costurou com a parte das costas, aqui em cima. Eu sugiro você ir colocando ela aqui em cima para você ver se realmente é do mesmo tamanho. E lembre que o crochê ele geralmente tende a ceder, então principalmente essa parte daqui do corpo, ela fica um pouco mais folgada. Então se você fizer essa parte daqui um pouco menor, tipo ligeiramente um pouco mais curta, também não tem problema, porque o ponto ele vai ficar um pouco mais juntinho só. Eu vou fazer com vocês o início da nossa gola. Você vai fazer 2 dessa. A diferença é que elas precisam ser invertidas, tá? Só pra deixar claro. E quando você terminar de subir as carreiras, você faz ponto baixo ao redor dela inteira. Em cada quina dessa, você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo ponto da quina, pra poder ter essa curva. Aqui nessa parte eu fiz só 2 pontos baixos em um espaço, e aqui eu fiz 2 pontos baixos, uma correntinha, e depois eu passei a trabalhar desse lado com mais um ponto baixo no mesmo espaço. E aí depois eu continuo. Eu também vou costurar essa parte da gola na mão, da mesma forma que eu vou costurar a parte daqui. Eu vou costurar também com agulha de tapeçaria. É isso. Eu vou mostrar pra vocês como que eu inicio essa parte da gola e em relação aos aumentos. Em relação aos acabamentos dos fios que sobrarem, eu recomendo você pegar uma agulha de tapeçaria e ir escondendo esses fios dentro dos pontos já feitos. E depois você corta e pode aplicar por dentro da peça, no avesso dela, um pouquinho de cola pano, só pra dar aquela segurança. Então eu vou finalizar, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a gola e depois eu vou costurar ela e depois eu vou finalizar a última cava daqui. A gente vai iniciar com uma correntinha, a gente faz o nozinho e aí a gente faz 2 correntinhas e na primeira correntinha feita a gente vai fazer um ponto baixo. Depois a gente faz mais uma correntinha, vira o trabalho e faz mais um ponto baixo no ponto baixo que a gente fez. Agora a gente vai subir mais uma correntinha e vai fazer um aumento de ponto baixo aqui, para ficar com 2 pontos baixos. Agora a gente vai fazer mais uma correntinha e vai fazer 2 pontos baixos. A partir de agora a gente vai ficar alternando entre uma carreira que tem aumento e uma carreira reta. Então, para a próxima carreira eu vou subir uma correntinha, virar o trabalho, vou fazer um aumento e um ponto baixo. Assim eu fico com 3 pontos na minha carreira. E agora eu sei que desse lado é o lado que eu vou fazer aumento nas carreiras que tiverem aumento. Eu vou fazer só um aumento desse lado em cada carreira que tiver aumento. Então, a próxima carreira agora, já que é alternada entre uma carreira com aumento e uma sem, eu vou fazer uma carreira reta de 3 pontos baixos. 3. Virei o trabalho. Esse aqui foi o lado em que eu fiz o aumento, então eu vou fazer mais um aumento aqui. Agora é a minha carreira de aumento. Fiz um aumento, agora eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Agora eu fiquei com a carreira de 4 pontos baixos. Agora eu vou subir e vou fazer a minha carreira reta de 4 pontos baixos.
Agora é minha carreira de aumento, eu vou virar o trabalho. E aqui, esse é o lado em que eu vou fazer aumento. Eu faço só um aumento e depois o resto da carreira eu faço um ponto em cada ponto. Fiquei com 5 pontos, vou fazer uma correntinha e agora, mais uma vez, a minha carreira reta, eu vou fazer uma carreira reta de 5 pontos baixos. Você vai alternando até ficar com a quantidade de pontos que eu havia falado. Nesse meu caso, eu vou ficar com 8 pontos. Então, eu vou fazer essa sequência até chegar numa carreira de aumento que tenha 8 pontos. Depois dessa carreira de aumento com 8 pontos, eu vou seguir fazendo carreiras retas até chegar a, no meu caso, 63 carreiras. No seu caso, pode ser a medida que eu já falei, que corresponde ao decote. Eu vou fazer aqui e depois eu mostro pra vocês como que fica. Olha só, eu fiz até chegar nos meus 8 pontos e depois dos 8 pontos eu segui fazendo carreiras retas. Eu ainda não finalizei, mas eu vou finalizar daqui a pouco. A peça vai ficando dessa maneira. Eu fiz a minha última carreira, eu fiz uma correntinha e eu vou começar a trabalhar aqui na lateral. Para cada carreira de ponto baixo, eu vou fazer um ponto na lateral de cada uma. Vou trabalhar ao redor da peça inteira em ponto baixo também. Aqui, quando a gente chegar na ponta, a gente faz um ponto aqui e a gente vai fazer um ponto na primeira corrente que a gente fez também. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou fazer 2 pontos na corrente que eu acabei de inserir a agulha. Dessa maneira a gente faz uma curva aqui, tá vendo? E a gente consegue trabalhar desse outro lado de uma maneira melhor. Agora eu vou fazer um ponto novamente na lateral de cada carreira dessa, em que a gente fez os aumentos. Quando chegar aqui na ponta da última carreira de aumento, eu vou fazer 2 pontos. E vou fazer ponto até chegar nessa outra ponta daqui. Cheguei aqui na ponta, eu vou vir aqui na cabeça do último ponto da última carreira, eu vou fazer uma correntinha, mais um ponto no mesmo ponto, e dessa forma eu faço essa quina. E agora eu vou seguir fazendo um ponto em cada ponto. Quando eu chegar aqui no último espaço, eu vou colocar mais um ponto aqui, onde eu já havia feito esse primeiro ponto. Agora eu vou puxar o fio e vou cortar ele. Quando você for costurar, lembra que essa parte daqui precisa vir aqui. E depois que ela estiver costurada, você precisa colocar a outra peça aqui em cima dela e costurar no mesmo lugar. Você vai colocar a peça mais ou menos dessa maneira. Você costura ela aqui embaixo, costura ela aqui na lateral. E aí depois você coloca a outra peça por cima. Eu vou costurar a mão, como eu já disse. E aí você costura ela aqui embaixo e depois costura ela aqui na lateral da mesma maneira. Agora que eu finalizei de colocar essa parte daqui da gola, eu vou fazer a parte de cima da gola. E o que eu vou fazer vai ser inserir a agulha bem aqui, nessa quina. E aí eu vou trabalhar por toda essa volta
até a outra quina do outro lado. Além disso, essas partes daqui de crochê, essas duas, elas são feitas com a agulha número 4. Sempre que eu chegar nessa quina, nessa quina, nessa quina e nessa quina, e aqui no centro das costas, eu vou fazer um aumento. A gola ela é toda feita em ponto alto e são carreiras normais de ponto alto com esses aumentos nesses pontos que eu expliquei. Essa parte daqui da cava eu fiz da mesma forma que eu fiz o cós, só que eu sempre prendi aqui nessa lateral daqui das carreiras de ponto alto. Então eu subi as correntinhas, trabalhei só nas alcinhas de trás. Eu também fiz com a agulha número 4, toda em ponto baixo. E aí depois das correntinhas eu subi uma carreira e fiz voltando. Depois, quando cheguei aqui, eu prendia uma vez com ponto baixíssimo no ponto seguinte. E aí no ponto seguinte eu fazia mais um ponto baixíssimo e seguia fazendo ponto baixo aqui, depois voltava e aí prendia, fazia 2 pontos baixíssimos nos 2 pontos seguintes daqui dessa base. Depois vinha, fazia de novo ponto baixo, voltava, prendia, mais 2 pontos baixíssimos nos pontos de base e depois eu segui fazendo dessa maneira. Mas é basicamente a mesma coisa do cós. Se você quiser, você também pode fazer separado e depois costurar à mão. Caso seja mais simples, você faz que nem o cós, você mede quanto você quer que fique e aí depois você costura à mão. Então, eu vou fazer a gola e quando eu finalizar tudo, eu venho mostrar pra vocês como fica o resultado. A gente vai fazer a gola com a agulha número 5. Pessoal, eu finalizei a blusa finalmente e eu sei que ela está enorme em mim, porque ela não foi feita sob medida para mim, ela foi feita sob medida para o meu cliente e ele é uma pessoa que tem uma escala muito grande. Não é que ele é uma pessoa gorda nem nada, é só porque a escala dele, ele tem braços muito largos e um ombro muito largo e um tronco muito largo também, então precisa ser uma blusa que já é oversized, então precisa ser um pouco oversized pra ele. Então essa blusa ficou gigante em mim, mas eu queria mostrar pra vocês como ela fica vestida. Eu quero muito fazer uma dessa pra mim, particularmente. Esse daqui é o resultado dela. Infelizmente eu não sei se tá dando pra ver direito, mas esse daqui é o resultado dela. Essa aqui é a frente dela. Eu gostei muito do caimento dela, porque o cós, ele fica um pouco mais ajustadinho, mas é uma coisa bem de leve. As costas também eu adorei. Olha só como fica caidinha a gola. Na minha peça piloto, eu tinha feito uma gola um pouco mais fechada, tipo assim. Ao invés de fazer as primeiras carreiras daqui, dessa pala, tipo, que a gente inicia aqui, ao invés de fazer variando entre uma carreira de aumento e uma carreira reta, eu fiz só as carreiras de aumento seguidas, até atingir a quantidade de pontos que eu já expliquei. E aí, por causa disso, a gola ficou um pouco mais fechada. Então, eu gostei das duas formas. Essa daqui fica um pouco mais aberta, como ele... Já falei, é uma pessoa que tem uma escala muito grande, eu acho que vai ficar melhor assim nele, vai ficar mais cavado também. Mas essa daqui é a blusa, eu adorei ela e eu espero que vocês também tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar nos comentários. Eu amo ler o comentário de vocês e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, até a próxima!